Tudo começou lá em Portugal no dia 29 de novembro de 1807. A coroa portuguesa, pressionada pelo exército de Napoleão Bonaparte, resolveu mudar a sede da corte para sua colônia mais rica, que nesse caso era o Brasil. Diante disso, quem fez toda a escolta dos navios foi a Marinha Britânica, que tinha feito um ótimo acordo com o príncipe regente Dom João VI. Junto com os navios portugueses vieram cerca de 10 mil pessoas, entre elas ministros, juízes, médicos, professores e funcionários de várias categorias. Juntamente com esse grande número de pessoas vieram o Tesouro Real, os arquivos do governo e uma grande quantidade de livros que futuramente vai se tornar aí a Biblioteca Nacional. Agora, se você pensa que a viagem de Portugal até o Brasil foi tranquila, você está muito enganado. Esse trajeto foi marcado pela falta de comida, ataque de muitas doenças e pragas. Uma delas foi o piolho, que obrigou as mulheres a rasparem seus cabelos durante a viagem. Isso sem contar o medo de ataque de piratas franceses. Além disso, as péssimas condições climáticas separaram as embarcações em dois grupos. O primeiro navio, que levava a família real, chegou em Salvador em 22 de janeiro de 1808. O segundo grupo parou para abastecer nas ilhas de Cabo Verde e depois seguiu direto para o Rio de Janeiro. A partir do momento em que a corte portuguesa pisou em solo americano, o Brasil nunca mais foi o mesmo. Eu não sei se você sabe, mas desde 1500, devido ao Pacto Colonial, o comércio da colônia só poderia ser feito diretamente com Portugal. Então, assim que Dom João chega em Salvador, ele decreta em 28 de janeiro de 1808 a abertura dos portos a nações amigas. Na prática, temos o fim do exclusivo colonial, ou seja, os proprietários rurais que exportavam principalmente açúcar e algodão ficaram felizes porque agora vão poder exportar para outros países com preços mais lucrativos. Por outro lado, os comerciantes vão encarar uma maior concorrência de produtos principalmente ingleses. Os maiores detalhes da chegada da família real vamos deixar para outro vídeo. O que devemos entender é que, com o deslocamento do eixo político de Portugal para a colônia, fez com que houvesse uma experiência de liberdade que seria irreversível. Uma dessas experiências está no fato de Dom João VI declarar em 1815 a colônia Reino Unido de Portugal e Algarve. Pronto, agora não somos mais colônia e sim uma extensão do Reino de Portugal. Irrompe então em 1820, lá em Portugal, a Revolução Constitucionalista ou Revolução do Porto. Basicamente, eles exigiam o retorno da família real ao reino e a restituição do Pacto Colonial. É notório que isso não vai agradar a elite brasileira e que já estava acostumada com o fato de fazer parte do reino português. O próprio Dom João adia seu retorno o máximo que pode, porém, em 1821, ele é forçado pelas cortes portuguesas a retornar para a Europa. Com isso, o rei deixa seu filho Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro I, como príncipe regente do Brasil. Todavia, assim que a família real retorna para Portugal, as cortes vão reincidindo os direitos concedidos pelo rei durante os 13 anos que esteve em terras brasileiras. Dom Pedro, mesmo sendo um português, alia-se ao descontentamento brasileiro. Preocupado com o crescimento do Brasil, a elite portuguesa pressiona Dom João VI para rebaixar o Brasil à condição de colônia novamente. Além disso, ele assina um documento que torna sem efeito o título de príncipe regente do Brasil dado a Dom Pedro. Diante disso, uma ordem judicial exigiu o retorno imediato do príncipe para Portugal. Dom Pedro I, contrariando as ordens portuguesas, atendendo aos pedidos das elites coloniais e um abaixo-assinado com mais de 8 mil assinaturas, que era muito para aquela época, ele acaba declarando no dia 9 de janeiro de 1822 que ficará no Brasil. Este episódio é conhecido até hoje como Dia do Fico. Temos aí o primeiro passo para a independência do Brasil. Dom Pedro I viaja para São Paulo em busca de apoio político, deixando no comando do Brasil sua esposa Maria Leopoldina e seu ministro do reino, José Bonifácio. No meio do caminho, Leopoldina recebe uma carta de Portugal ameaçando a recolonização do Brasil caso Pedro não retorne para a Europa. Rapidamente, ela escreve uma carta apoiando o marido na separação política definitiva entre Portugal e Brasil. Outro a escrever recomendando a separação política é José Bonifácio. O mensageiro é encarregado de encontrar Dom Pedro e entregar-lhes as cartas. O encontro ocorre às margens do rio Ipiranga e, nesse momento, Pedro, ao ler as mensagens, decide separar-se definitivamente de Portugal e bradar sua célebre frase: independência ou morte. Agora vamos parar um pouco para algumas curiosidades. Normalmente, essa viagem aí do Rio de Janeiro para São Paulo era feita com animais de carga, provavelmente mula, e não de cavalo. E segundo o testemunho do coronel Marconde, Dom Pedro estava vestido como tropeiro e encontrava-se com dor de barriga, pois comeu uma comida pesada no litoral de São Paulo. Além disso, os dragões da independência que aparecem no quadro
chegada de Pedro Américo ainda sequer existiam. Somente o fato de Dom Pedro decidir se separar de Portugal não significa que estávamos realmente livres do jugo português. Na semana seguinte do célebre Grito de Ipiranga, Dom Pedro retorna ao Rio de Janeiro e é aclamado imperador no dia 12 de outubro de 1822, o seu aniversário. Por muito tempo, esta foi a data que os brasileiros comemoravam a independência do Brasil. Curiosamente, somente em 1º de dezembro de 1822 que Dom Pedro envia uma carta para seu pai para informar de sua separação política. Muita gente diz por aí que a independência do Brasil foi um ato pacífico. Isso não é nem um pouco verdade. O Brasil teve sim sua Guerra da Independência, que durou cerca de 2 anos. Ocorreram grandes conflitos no Pará, Bahia, Pernambuco e Montevidéu, que nesta época fazia parte do Brasil. A independência só veio definitivamente em 29 de agosto de 1825, que ocorreu um tratado de amizade e aliança entre Brasil e Portugal. Porém, esse reconhecimento não saiu de graça. Os cofres públicos tiveram que desembolsar uma forte quantia em dinheiro. E esse foi o processo de independência do Brasil, que contou não só com a vontade de Dom Pedro I, e sim com a influência de muitos setores da sociedade.